Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje este vídeo é muito especial porque ele vai lá para aquela playlist Impressão Minha, que é onde eu faço o vídeo sobre as notícias, mas com opinião. E olha, gente, outubro está chegando aí, o ano passou rapidinho e nós aqui da nossa comunidade brasileira no Japão, nós temos, o nosso dever como cidadãos brasileiros de votar. E aqui a nossa comunidade sempre foi muito consciente em relação ao voto. Eu sempre acompanho toda vez que tem as eleições para presidente. Olha, gente, o povo aqui, além de ser guerreiro para trabalhar, também é guerreiro para fazer as suas obrigações civis. Porque não teve uma eleição que estava passando tufão, taifu, igual essa semana, passando um tufão que vai atingir Okinawa. Já chegou em algumas ilhas do Japão, mais ali perto de Okinawa, e vai ser um tufão forte. E em outubro teve uma eleição que teve também aquela série, tem anos que tem bastante tufão, e foi um ano daqueles, e o pessoal foi votar na chuva, com o tufão, claro que não estava extremamente forte, foi algo assim que deu para as pessoas irem, mas estava chuva forte. E as pessoas foram votar mesmo assim. Tem muita gente no Brasil que não sabe que a gente aqui, como comunidade brasileira no Japão, vota. Tem gente no Brasil que não sabe que os brasileiros espalhados pelo mundo, em muitos países democráticos, nós temos esta oportunidade de votarmos. E quem acompanha as notícias do Japão sabe bem qual é o viés da maioria, qual que é, digamos, a ideologia da maioria. Nós vivemos num país, que é o Japão, que é a maior democracia da Ásia. É um país democrático, mas não no sentido repartido entre democráticos e republicanos dos Estados Unidos, e nem da esquerda e da direita, ou do centrão do Brasil, mas sim aqui o democrático do Japão, ele é mais parecido ao republicano dos Estados Unidos. E tem muitos partidos comunistas, mas o que prevalece lá dentro do Congresso do Japão, por assim dizer, o Japão é uma das maiores democracias da Ásia, assim como a Coreia do Sul também é, e alguns outros países que têm grande relevância aqui no cenário da Ásia. Quem mora aqui, eu percebo que a maioria tem mais essa consciência de voto e uma consciência de querer o bem para os brasileiros, não só os que estão morando fora do Brasil, mas também para os que estão no Brasil, porque muitos de nós, a maior parte de nossa família, de nossos amigos, de nossos conhecidos, a nossa terra natal é o Brasil. E nada melhor do que a gente desejar o melhor para o nosso país. A gente saiu do nosso país, onde a gente ama a nossa cultura, ama a nossa comida, ama a nossa família, ama nossos amigos, tudo mais que tem ali, a natureza e tudo mais, deixamos tudo para trás, viemos para um país também maravilhoso, aprender uma outra cultura que também em muitos de nós faz parte do nosso sangue, e nós queremos tanto melhor para o Japão quanto para o Brasil. E essa fase de votação é onde a gente pode exercer a nossa cidadania e demonstrar o quanto a gente está trabalhando aqui, mas está ali com o nosso pensamento muito positivo em relação ao Brasil. Pelo Japão ser um país democrático, é óbvio que nós vamos desejar uma democracia também, uma liberdade para o nosso país. Mas o porquê eu estou fazendo esse vídeo? Muitas pessoas têm uma curiosidade em saber se o Japão, ou a mídia japonesa, ou o governo japonês tem algum interesse com a política do Brasil. Eu posso te responder e te garantir que não só o Japão, mas o mundo está de olho para ver as quantas andará aí o Brasil em questão de sistema político. Nós sabemos que a América Latina, América Central e até a América do Norte, tudo virando para um viés mais esquerdista, mais comunista, muitas vezes por interesses gerados aqui para o lado esquerdista, que é a China, que é muito grande, e a Rússia também, há interesses comerciais nisso. E então as nações estão de olho ali, porque o Brasil é muito grande, ele é continental, ele é muito poderoso ali nas Américas, então eles também estão de olho na política do Brasil. É claro que hoje a mídia praticamente virou um consórcio. Existem grandes conglomerados de mídia, de jornais, e os pequenos. Então os pequenos não têm repórteres, não têm jornalistas, mas eles têm um veículo de comunicação, como a internet, tem veículos que não são impressos, então eles pagam para os grandes que têm repórteres, têm jornalistas, têm comentaristas,
e eles pagam de acordo com o que eles podem. Então vem uma notícia de certo país que já está ali encomendado de certos autores, e ali eu publico de acordo já com o nome assinado pelo jornalista tal, que veio da mídia tal. Aqui no Japão também é assim. Às vezes a gente está aqui na reportagem da The Mainichi, que está em inglês, que é mais fácil para a gente entender aqui, mas ela também é escrita em Nihongo, em japonês. A assinatura, né, da onde veio, se é dele, se não é, as redes sociais e tudo mais. Principalmente a mídia hoje é globalizada. O mundo não se globalizou sozinho, o mundo não se politizou de repente, mas sim, primeiro, a mídia se globalizou, se politizou, escolheu o seu lado e assim faz as suas notícias. Mas hoje, com a liberdade da internet, pelo menos por enquanto, a gente pode ler, pode estudar, pode investigar e cada um pode ter a sua opinião. Pelo menos por enquanto, pelo menos aqui no Japão e no Brasil ainda é assim. O foco este ano está realmente muito virado para as eleições do Brasil. E aqui saiu uma reportagem que faz tempo que eu estava querendo comentar com vocês. Eu vou dar uma lida, ela é meio grande, mas eu vou dar uma lida, vale a pena você saber. Está aqui, né, o título: Problemático ou perigoso? A escolha ambiental do Brasil. Porque é só isso que o povo dos internacionais pensa, a parte ambiental, como se o brasileiro não tivesse outros problemas, né, gente? Mas a parte ambiental é muito importante para eles, porque o Brasil tem muitas riquezas naturais e poucos desastres, coisa que a gente sabe que em outros países grandes e continentais tem muitos outros problemas, né? Como a China, a Rússia e tudo mais, tem neve, tem desastres, tem terremotos, tem muitas inundações, é muito difícil liderar um povo no continente tão grande. E o Brasil, assim, ele é grande, mas ele tem uma natureza muito rica e um clima bem mais estável. Então tem muitas riquezas inexploradas. Então é claro que a pauta ambiente vai estar em alta para quem está fora do Brasil. Antes de entrar na notícia, quero falar assim que na pandemia realmente, onde as pessoas puderam ficar mais em casa e puderam, acho que, acompanhar mais as notícias, foi onde a mídia se politizou mais e foi onde, consequentemente, o povo também se politizou. Então aqui eu percebo que o povo, a comunidade brasileira que mora no Japão, não vai desejar, digamos, um regime da China, da Coreia do Norte para o Brasil. Digamos, na pandemia. Seria uma hipocrisia se uma dona de casa que não trabalha, que mora numa casa própria, lá no fim do mundo, vídeo como esse que eu estou fazendo com vocês, e falar para o pessoal do Brasil dizer para ficar em casa, sendo que no Japão não teve lockdown e, digamos, a pessoa não trabalha, então tanto faz, né? Quem precisa trabalhar, então, para ela, tanto faz. Semana estava no shopping passeando com as crianças, comendo no McDonald's, e desejar depois vir nas redes sociais, desejar socialismo, desejar comunismo para o povo brasileiro. Eu acho que a gente não desceu tão baixo, né, nessa lama da hipocrisia, para desejar algo assim para o povo brasileiro. O que a gente quer é liberdade, sem libertinagem, né? E nós queremos igualdade para todos, que seja governo democrático, um governo transparente. É isso que nós desejamos. Se, por um lado, nós conseguimos viver aqui na pandemia de uma maneira livre, sem lockdown como na China, como nos outros lugares, para que eu vou desejar a mesma coisa para o povo brasileiro? Por que eu vou estar vivendo uma coisa e falando para vocês viverem outra? Sendo que eu vivo no capitalismo e eu vou querer o comunismo para vocês? Isso seria uma grande hipocrisia. Então, fazendo minhas pesquisas para saber o que no Japão se pensa da política brasileira e principalmente sobre essas eleições para presidente, eu escolhi aqui uma dessas reportagens que foi aqui, ó, do dia 8 de agosto da Mainichi Japan, deste 8 de agosto deste ano de 2022. Então eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Aqui está a fotinho, né, dos presidenciáveis. Rio de Janeiro. Um presidente do Brasil construiu uma barragem gigante que causou enormes danos na floresta amazônica. Ele reduziu o tamanho de uma área protegida para acomodar grileiros. Ele direcionou bilhões de dólares
para a indústria pecuária faminta da terra. Este presidente não era Jair Bolsonaro, cujas políticas na Amazônia brasileira são bem conhecidas e provocaram indignação mundial à medida que o desmatamento aumenta. Em vez disso, foi Luiz Inácio Lula da Silva, que governou em 2003 a 2010. Lidera todas as pesquisas para voltar ao cargo. À medida que os brasileiros se dirigem às eleições em outubro, eles têm duas opções. Jair Bolsonaro, que mostra desprezo aberto pelas áreas protegidas da floresta tropical, e o ex-presidente da Silva. Lula foi muito menos examinado, mas tem um histórico ambiental conturbado e mostra pouca intenção de fazer as coisas de uma forma diferente se eleito. E aqui fala um pouco sobre o da Silva e o meio ambiente. Em 2003, quando o da Silva montou seu primeiro gabinete, ele escolheu a ativista da floresta amazônica Marina Silva. E ali ela junta em colaboração estreita com o ambientalista Chico Mendes, que foi assassinado. Ela colocou políticas ambientais ambiciosas e criou grandes áreas de conservação, aumentando a fiscalização e o desmatamento. Em 2012, eles reduziram a perda florestal em 84%. Mas o desempenho econômico do Brasil estava atrelado às commodities, e no final do seu mandato, o presidente Silva começou a atender interesses agrícolas poderosos. De 2007 a 2011, o Banco Estatal de Desenvolvimento do Brasil emprestou bilhões de dólares a taxas de juros favoráveis para a controladora JBS, que se tornaria o maior frigorífico do mundo. Hoje, a JBS possui dezenas de fábricas na Amazônia e várias investigações, inclusive o órgão regulador ambiental do Brasil, que mostraram que a empresa comprou gado indiretamente de áreas exploradas ilegalmente. Em nota, a JBS disse que, assim como outros frigoríficos, ele não controla os fornecedores de seus fornecedores. A empresa disse que implementará totalmente o seu próprio sistema de monitoramento até 2025. E aqui continua o diagnóstico do da Silva, né? O governo Lula também avançou com polêmicas hidrelétricas na Amazônia. Para Marina Silva, essa aí então foi a gota d'água. Ela já estava marginalizada pela crescente influência do agronegócio e ela renunciou em 2008. Aí as políticas ambientais tornaram-se menos rigorosas sob os seus sucessores. Ao mesmo tempo, Lula reduziu em 2/3 a Floresta Nacional do Bom Futuro, já corroída pela invasão, legalizando os títulos de terras ocupadas ilegalmente. Especialistas alertaram que isso incentivaria mais invasões de áreas protegidas. Na visão de da Silva sobre seu próprio mandato, ele reduziu o desmatamento, criou dezenas de áreas protegidas e implementou um sistema de alerta de desmatamento em tempo real, que continua sendo uma ferramenta vital. Em junho, ele disse que numa estação de rádio da Amazônia que ele não se arrepende da gigantesca represa de Belo Monte, que deslocou cerca de 40 mil pessoas e secou trechos do rio Xingu, de que comunidades indígenas e outras comunidades dependiam para pescar. Lula disse que Belo Monte era necessário para atender às crescentes necessidades energéticas do país e o seu governo reduziu o tamanho proposto do reservatório em 2/3. Ele também descartou o impacto de 2 barragens e um peixe-gato conhecido como dourada, que tem a migração mais longa de todos os peixes de água doce e é alimento básico para as comunidades. O governo de Lula é uma fonte de preocupação para líderes indígenas, incluindo Juma Shipaia. Seu povo vive na área afetada pelo Belo Monte, a 3ª maior hidrelétrica do mundo. Aí Juma disse: nunca imaginamos que Belo Monte aconteceria principalmente durante o governo de Lula, e nós nos sentimos traídas, disse ela por telefone. É especialmente perturbador ouvi-lo dizer que não se arrepende e que construiria novamente. Ainda assim, para os líderes indígenas e muitos ambientalistas brasileiros, Silva continua sendo a única esperança em uma corrida de 2 cavalos. E durante a campanha, Lula negou entrevista. Bem, aqui fala mais coisas sobre a Amazônia. Vocês podem ver na íntegra esta reportagem aqui, porque ela está aberta, ela não é uma reportagem paga. E vamos aqui para o final. O próximo presidente do Brasil
e a Amazônia doente. Com a votação de outubro se aproximando, Lula deu sinais contraditórios quanto ao curso ambiental que o seu governo traçaria. Ele prometeu fortalecer as agências ambientais, livrar todas as reservas indígenas de atividades de mineração ilegal e revogar dezenas de decretos de Bolsonaro. Mas, nas últimas semanas, Lula procurou aliados no poderoso bloco ruralista no Congresso brasileiro. Ele ganhou o apoio de Neri Geller, um legislador que há muito representa os produtores de soja e outros. Os vigilantes ambientais expressam preocupação com a falta de remorso de Lula em projetos como Belo Monte. Juma Chipaia, líder indígena, diz que não perdoou Lula pelo desmatamento e a diminuição dos estoques de peixes da mega barragem. E ultimamente o perigo para ela tem sido maior porque ela recebe ameaças de morte desde abril por falar publicamente contra a corrida do ouro por garimpeiros ilegais. Mas ela atribui que isso está acontecendo por influência de Bolsonaro. E ela conclui que ela não tem muita escolha entre Bolsonaro e Lula, mas que ela prefere o Lula. Mas ele não é o candidato dos meus sonhos para o Brasil, porque ela nunca esquecerá Belo Monte. Então é isso, gente. É esta uma das manchetes que está aqui no Japão sobre a corrida presidenciável do Brasil, para a presidência do Brasil. E achei bem interessante para trazer aqui no canal para vocês, porque internacionalmente, né, fora do Brasil, há uma preocupação dos países em relação ao meio ambiente do Brasil. E essa matéria eu achei muito interessante porque fala sobre uma ativista, né, uma líder indígena e ambientalista no Brasil, que sabe de todo o histórico do ex-presidente Lula, do que ele fez, e ela foi afetada diretamente. Ela é magoada com ele, não é o candidato dos sonhos, mas ela diz que vai votar nele. Aí, em comparação com o governo do Bolsonaro, que fez muito menos mal do que o governo Lula. Aí ela não explica o porquê. Eu gostaria que, se de repente, de alguma forma, alguém souber, ou se ela é muito difícil, né, ou se ela escutar, eu tenho uma pergunta para fazer para ela, assim, porque se ela é magoada, se ele não é o candidato dos sonhos, qual que é a motivação por trás dessa vontade de votar nele? Porque acha que o Bolsonaro é fechado nas suas convicções e o Lula seria mais aberto para conversar, mas na hora de aqui a Mainit foi pedir entrevista e vocês foram pedir entrevista para ele recentemente, né? Estamos aqui em agosto ainda, essa matéria é de agosto, ele não atendeu, ele não quis dar entrevista, mas ele foi atrás dos poderosos do agronegócio e da soja. Com eles ele teve diálogo. E que diálogo foi esse? Então, assim, a gente precisa muito notar muito bem o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Colocando ali o preto no branco sobre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, eu acho que fica claro qual que deve ser o nosso voto daqui para diante, se queremos realmente um Brasil com um diálogo, com satisfação do que está sendo feito aí para a gente, está sendo feito no Brasil. Porque mesmo que a gente mora aqui no Japão, não quer dizer que a gente esteja desligado do Brasil. Muito pelo contrário, o nosso dinheiro vai praticamente todo para o Brasil. O nosso trabalho também. A gente trabalha aqui no Japão, mas muitos de nós tem 2 trabalhos, tem preocupações, manda remessas e a gente contribui muito para a economia brasileira. Então nós também temos, né, a nossa voz ativa, a nossa cidadania. Então eu quis trazer aqui no canal para vocês, que eu achei interessante, essa matéria, né, que fala sobre o problemático e o perigoso. Mas eu digo para vocês, aonde está o problema? E quem realmente é perigoso? Aí vocês fazem uma reflexão. Então, muito obrigada, gente, por acompanhar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sino das notificações e eu aguardo vocês para o próximo vídeo.